Senhor, a amada igreja de Deus que se faz presente nessa praça. Hoje, a oportunidade, muito mais do que tão somente ouvir a palavra de Deus, mas a gloriosa oportunidade daqueles que derem crédito ao que ser falado aqui, alcançarem a salvação. Hoje eu gostaria de fazer uma meditação na palavra de Deus, com base no Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículo 46, que diz assim: Então Jesus bradou com voz forte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Repetido. Então Jesus bradou com voz forte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Pai Santo, Deus de misericórdia, amém, eu te peço que, ao falar da tua palavra, o Senhor, humildemente, Pai, use-me para falar do teu Evangelho, que ele penetre nos corações das pessoas que estão aqui ouvindo o Senhor, que faça se cumprir, ó Pai Santo, o propósito pelo qual a sua palavra será enviada. Converta vidas aqui, Senhor, salve, liberte aqueles que estão precisando de salvação e libertação, para tudo que se cumpra, Senhor, conforme o propósito da tua vontade, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. A palavra lida aqui, no Evangelho de Lucas, relata a morte de Jesus Cristo. Todos aqui que estão nessa praça, eu tenho a certeza absoluta que já ouviram falar acerca da morte de Cristo Jesus. Na verdade, todo ser humano sobre a face da terra já ouviram falar de Jesus Cristo. A história da humanidade se divide em AC e DC, antes de Cristo, depois de Cristo. Não há um ser humano sobre a face da terra que seja inexcusável, ou seja, que não tenha como pegar e dizer que ouviu falar de Cristo Jesus. Mas hoje aqui nós não viemos trazer aquilo que porventura vocês conhecem da parte de Deus, porventura aquilo que vocês têm ouvido, não somente têm ouvido falar. Hoje nós vamos falar o motivo pelo qual Cristo Jesus entregou sua vida na cruz do Calvário, para poder aqueles que nele crêem ter a salvação. Hoje nós vamos falar daquilo que a morte de Jesus Cristo na sua cruz, na cruz do Calvário, pode oportunizar a cada um de vós que estão aqui ouvindo essa palavra, desde que vocês acolhem ela com fé e arrependimento. O que a morte de Jesus fez? Primeira passagem que eu quero ler com meditação a todos que estão ouvindo, se encontra na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 9 a 10, que diz assim: Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por intermédio dele. Versículo 10. Assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O versículo lido aqui, o versículo 9, demonstra que foi deste modo que se manifestou o amor de Deus pela humanidade, em ter ele enviado o seu próprio Filho, o seu Filho unigênito, Cristo Jesus. Mas qual foi o propósito pelo qual Deus enviou o seu Filho? O versículo 10 diz, na parte final do versículo diz: E enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O que significa essa palavra propiciação? A palavra propiciação significa que Deus, a partir do momento que Cristo Jesus foi crucificado, ali no Calvário, no Getsêmani, Jesus sendo crucificado, foi aplacada a ira de Deus contra o pecado. A propiciação significa que Deus, na pessoa de Cristo Jesus, em vez de imputar cada um de nós aqui o justo rigor da sua ira contra o pecado, ele lançou sobre seu Filho, Cristo Jesus, a ira contra o pecado. A ira de Deus foi lançada sobre a pessoa de Cristo Jesus. E ali Jesus Cristo, mediante a sua morte, ele aplacou a ira de Deus contra cada um de nós que estamos aqui. A propiciação também significa que foi afastado a condenação de Deus sobre o pecado. Deus, por ser santo, precisa punir o pecado da pessoa do pecador. Muitos não somente ouvem falar que Deus é amor. Sim, Deus é amor. A palavra de Deus confirma que Ele é amor. Mas da mesma forma que Deus é amor, Ele é ira. A sua ira se manifesta mediante a sua justiça. Se um juiz humano, um juiz natural, mediante a lei que ele tem,
por mais corrupto que ele seja, ele tem que aplicar a pena que a lei determina. A um homicida, a um ladrão, a qualquer tipo de pessoa que pratica um crime, o juiz tem que imputar a pena a qual a lei determina. Quanto mais Deus, que é santo, o justo juiz sobre toda a terra, quanto mais Ele, que é santo, inseparável, não tem mancha de pecado em Deus, Ele não há de punir o pecado na vida do pecador. Então a morte de Jesus Cristo na cruz fez propiciar a cada um daqueles que creem na sua pessoa o afastamento da ira de Deus contra o pecado. Na pessoa de Cristo Jesus foi lançado a ira de Deus no seu próprio Filho, em razão dos meus pecados, dos seus pecados. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele satisfez a exigência de Deus com relação a essa punição. Cristo é o sacrifício providenciado pelo próprio Deus, que satisfaz a justa ira de Deus pelos nossos pecados e desvia essa ira de Deus sobre nós e nos reconcilia com Ele. Muito mais tão somente do que morrer na cruz do Calvário. O versículo lido aqui no início fala que Jesus Cristo, Ele entregou o seu Espírito. Jesus Cristo não foi morto. Jesus Cristo, por um ato voluntário de amor, Ele entregou a sua vida. Um ato de voluntária vontade, por amor à humanidade. Jesus entregou a sua vida. Nenhum homem, nenhum ser humano sobre a face da terra tinha como tirar a vida daquele que é a própria vida. Mas Ele, por seu amor, por sua longanimidade, por sua extrema paciência, por suas misericórdias, Ele entregou o seu Espírito na cruz do Calvário. E assim, mediante a entrega da sua vida na cruz, Ele recebeu sobre si a ira de Deus contra o pecado de toda a raça humana. Nós vemos aqui que Deus, sendo santo, Ele não poupou o seu próprio Filho. Por qual motivo Deus não poupou o seu próprio Filho? Porque a partir do momento que Cristo Jesus foi crucificado, Ele morreu a nossa morte. Ali não estava sendo crucificado um ser humano qualquer. Ali estava sendo crucificado o Filho unigênito de Deus, o qual se fez, mesmo sendo Deus, se fez carne. Mesmo sendo eterno, se fez temporal. Mesmo sendo santo, Ele se identificou com nossos pecados. E ali naquela cruz, Ele recebeu a justa punição que Deus há de retribuir a todo pecador que não pega, confessa o seu nome. A morte de Cristo aplacou a ira de Deus contra o pecado. Aplacar a ira, pegar, impedir que Deus derrame da sua ira, da sua justiça contra todos aqueles que vivem em pecado. A segunda obra que a morte de Jesus Cristo fez por cada um daqueles que creem na sua pessoa. Marcos capítulo 15, versículo 34 diz assim: então, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que traduzido quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz assim: Deus fez aquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 diz assim: pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto de fato na carne, mas vivificado no Espírito. A segunda obra que foi feita ali na cruz do Calvário, mediante a morte de Cristo Jesus, foi Jesus receber sobre si a punição que nossos pecados mereciam. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram e separados estão na glória de Deus. Não existe um ser humano sobre a face da terra, da criança que esteja nascendo ali na maternidade ao mais velho ser humano sobre a face da terra, todos pecaram e separados estão na glória de Deus. Sendo Deus santo e Ele é santo, como pode um ser humano pecador se aproximar de Deus? O versículo aqui lido demonstra a crucificação de Cristo, e o próprio Cristo, Ele bradando em alta voz, ou seja, Jesus, com uma intensidade de amor pela humanidade, Ele clamou ao seu próprio Pai, ao Deus daqueles que creem: meu Deus,
meu Deus, por que me abandonaste? Muitos podem questionar que Jesus Cristo jamais poderia ser abandonado por Deus. Na verdade, nunca foi. Mas a partir do momento que essa passagem que remonta, que Deus abandonou a Jesus, Deus abandonou a Jesus, demonstra que quando Deus olhou para o seu Filho, Ele não viu o seu próprio Filho, não viu a santidade que havia nele, mas Ele viu os nossos pecados. Deus virou as costas para o seu próprio Filho, não porque Ele rejeitou o seu Filho, mas em razão das iniquidades de cada ser humano que está sobre a face da terra. Jesus, mesmo sendo Deus, Ele se fez pecado. Ele pegou, se identificou com cada ser humano sobre a face da terra, um único propósito: receber sobre si a punição que nós merecíamos por transgredir contra a lei de Deus. Mas em sua misericórdia, Deus pegou, mediante esse plano maravilhoso de Cristo ter morrido em razão dos nossos pecados, de ter recebido a punição sobre si, Ele nos oportunizou a gloriosa oportunidade de nós, mesmo sendo pecadores, nos aproximarmos de Deus. A todos aqueles que nesta noite reconhecerem seus pecados, reconhecerem que estão afastados de Deus, reconhecer que o justo morreu pelos injustos, como foi dito aqui em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Todos aqueles que reconhecerem que estão vivendo uma vida apartada da vontade de Deus, que estão vivendo uma vida alheia àquilo que Deus está demonstrando à humanidade dia após dia. Jesus está muito breve de voltar. Não há ninguém sobre a face da terra, e nenhuma nação sobre a face da terra, que possa dizer que Jesus não está chamando os homens, a humanidade, ao arrependimento. A Bíblia testifica que haveriam de acontecer inúmeros sinais, tanto no céu como na terra. Essa intensidade desse calor que nós estamos sentindo, não somente aqui no estado, aqui normalmente é quente, mas sobre toda a humanidade. A humanidade todinha está padecendo de inúmera intensificação do calor sobre a face da terra. Mas muito pode dizer, não, isso é evento da natureza, porque o homem está destruindo a natureza, o homem está destruindo a camada de ozônio. Deus, em sua palavra, em nenhum momento disse qual seria a motivação por qual isso iria acontecer, mas Ele disse que isso haveria de acontecer como um dos sinais da sua vinda. Outro sinal que está acontecendo, nós aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, uma enchente que destruiu praticamente 4 ou 3 cidades no Rio Grande do Sul, devastou praticamente uma cidade inteira, fez vidas a serem ceifadas. A palavra de Deus que haveria de ocorrer terremotos, enchentes. Há 4, 3 anos, uma pandemia tomou conta de toda a humanidade, inúmeras pessoas morreram. A palavra de Deus testifica que haveria de acontecer pandemias, enfermidades pandêmicas. A palavra de Deus diz que haveria de ocorrer terremotos, inúmeros terremotos acontecendo na face da terra. Não há como ser humano nenhum que ligue sua televisão, você ligue no aparelho eletrônico e possa dizer que esses sinais não estão acontecendo. Jesus, como advertência à humanidade, e advertir é chamar alguém ao conhecimento de algo que já foi manifestado. Jesus, mediante o seu chamado aos seres humanos ao arrependimento, Ele está demonstrando que o ser humano não tem muito tempo a perder, que o ser humano necessita com senso de urgência de salvação, a voltar para o seu Senhor, a voltar para aquele que o fez, a voltar para aquele que o criou. Os nossos pecados é a barreira que nos impede de nos aproximarmos de Deus. Em razão disso, Deus puniu sobre seu Filho os nossos pecados. E por isso que essa passagem que foi lida aqui em Marcos capítulo 15, versículo 34, diz que Deus, Jesus Cristo, pegou e falou: meu Deus, por que tu me abandonaste? Se cada ser humano sobre a face da terra tivesse a compreensão do que é o que o pecado faz sobre a vida de cada um, e muito mais do que na vida de cada um, do que o pecado faz de nós estarmos afastados de Deus, eles voltariam correndo para Deus com o maior senso de urgência. A palavra de Deus diz que sequer a oração de um pecador será ouvida. A palavra de Deus diz que até aquele que pode pecar, se está mais tempo que estiver na igreja, sendo aquela pessoa mais religiosa que for, se ele não nascer de novo, não poderá entrar no reino de Deus. Jesus nos demonstra hoje a gloriosa oportunidade de reconhecermos que um justo Filho de Deus, o justo morreu pelos injustos,
aquele que não tinha pecado, se identificou com o nosso pecado e se fez pecado, para que pudéssemos, todo aquele que nele crê, todo aquele que se arrepende dos seus pecados, todo aquele que confessa Ele como Senhor de sua vida e Salvador, possa ter o direito à vida eterna nos céus. Eu tenho certeza absoluta que muitos aqui passam por inúmeros sofrimentos, e o sofrimento de cada um de vós não tem como eu dirimir, não tem como eu pegar até a dimensão. Muitos de vocês podem pegar e questionar: eu duvido da existência de Deus, eu não creio nesse Deus que você está pegando falando. Mas a cada um que rejeita o chamado que Deus está oportunizando nessa noite, a cada um daquele que diz que Deus não existe, todos eles, a cada ser humano sobre a face da terra, um dia terão que se encontrar com Deus. Toda língua confessará que Jesus é Deus, toda joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Deus. Meu irmão, então você está dizendo que todo ser humano vai ser salvo? Não. Alguns vão confessar Jesus aqui na terra, alguns vão se prostrar diante dele e reconhecer que ele é o próprio Deus. Alguns vão reconhecer que Cristo morreu em razão dos nossos pecados, alguns não. Outros, em tempo inoportuno, ou seja, em tempo que não vai ter mais possibilidade de arrependimento para salvação, vão reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, não somente após a morte. Após a morte não há salvação, meus queridos. Após a morte não há possibilidade alguma de ser humano vir ser salvo. Se pudesse ocorrer isso, qual seria o propósito por qual Cristo Jesus entregou sua vida na cruz? Se qualquer tipo de obra que nós pudéssemos fazer, se qualquer tipo de sacrifício que o ser humano pudesse fazer, pudesse substituir a morte de Cristo Jesus, por qual motivo ele veio e entregou sua vida? Não há salvação fora de Cristo. Não há como ter salvação após a morte. E por esse motivo Cristo Jesus, não porque nós somos melhores do que ninguém aqui, não. Um dia a graça de Deus nos alcançou. E se não fosse as misericórdias de Deus, se nós não tivéssemos atentado ao chamado de Deus pela pregação do Evangelho, nós estaríamos também afastados de Deus. Nós não estamos aqui com senso de julgamento, longe disso. Nós estamos com senso aqui mediante de amor. O amor por cada um de vocês aqui, a manifestar a única forma pelo qual o ser humano pode ser salvo. A partir do momento que ele ouve o Evangelho, a partir que o Evangelho demonstra a ele que Jesus, mesmo sendo Deus, pegou, se despiu da sua glória no céu, se fez carne, ou seja, se fez humano, habitou entre nós, passou uma vida ministerial aqui na terra de 33 anos. Ele padeceu sofrimentos que nós sabemos, mas mesmo sendo ser humano, em nada ele pecou. Sendo ele o único perfeito homem sobre a face da terra, ao qual nunca pecou, ele se fez como sacrifício vivo. E cabe a cada um daqueles que ouvem da sua palavra, crendo nela, se vierem com arrependimento, crendo na palavra de Deus, a vida eterna lhe será concedida. E por isso, nesta noite, não como sendo ninguém que possa pegar, testificar juízo à vida de cada um de vocês, mas como um senso de urgência, como foi falado sobre a história de Zaqueu. Hoje é o dia oportuno da salvação. Hoje é o dia pelo qual Deus, mais uma vez, vem demonstrar a sua misericórdia, vem demonstrar a sua graça, estender a sua mão ao mais vil pecador. Irmão, você não sabe da minha vida, você não sabe dos meus dilemas, dos meus problemas. Eu já fiz muito pecado contra Deus, eu pratiquei inúmeras afrontas contra Deus, Ele jamais poderá me perdoar. A palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 13, que Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do amado do seu Filho, versículo 14, aonde temos a plena redenção, isto é, o perdão de todos os pecados mediante o seu sangue. Não há pecado que Deus não perdoe na pessoa de Cristo Jesus. Não há pecado que Deus, aqueles que ainda não confessaram o seu nome, que Cristo não queira perdoar. Deus está entendendo suas mãos mediante a confissão da palavra que está sendo anunciada aqui, para chamar pessoas ao arrependimento para a salvação. 1 Pedro, como foi lido aqui, eu quero só pegar e falar esse versículo mais outra vez, porque ele diz assim: Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus. A morte de Cristo foi sacrificial, ou seja, ela foi vicária.
A morte que nós merecíamos, Jesus morreu em nosso lugar. A morte de Cristo foi propiciatória, ou seja, ali na morte de Jesus na cruz, ele recebeu a ira de Deus sobre o pecado. A morte de Cristo Jesus também foi expiatória, ou seja, ele pegou, extinguiu o poder do pecado sobre a vida daquele que o crê. Mas, irmão, como eu posso se beneficiar dessa gloriosa salvação? Irmão, como eu posso receber esse Senhor e Salvador que tanto me amou? Como eu posso pegar, ter certeza da minha salvação? Muitos aqui já receberam promessas de mãos de homens. Muitos aqui já ouviram promessas de seus próprios familiares dizendo que iria fazer algo e não cumpriu. Muitos aqui já ouviram de outros seres humanos políticos, aqueles que estão legislando, a certeza que iria te fazer algo e não cumpriu. Mas a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus, por ser santo, a cada uma das promessas que Ele tem em sua palavra, a todos aqueles que vêm a Ele mediante confissão que é pecador, Ele vai cumprir. Eu gostaria de deixar para vocês uma promessa da parte de Deus. A maior promessa para aqueles que querem alcançar a salvação, a maior promessa para aqueles que querem pegar ter a vida eterna nos céus, não tão somente parar seus sofrimentos aqui na terra, não tão somente ter suas mazelas incessadas aqui na terra, mas estarem eternamente diante do Senhor da glória, estarem diante do Deus o qual criou, o qual formou cada um de vós aqui, com um único propósito, de adorá-lo e louvá-lo eternamente. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10, versículo 13, como promessa da parte de Deus: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Repetindo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Da mesma forma que Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram e separaram-se da glória de Deus, Romanos 10, 13 tem uma promessa para aqueles que reconhecem que são pecadores. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que seria invocar o nome de Deus? Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil de entender. Eu, por exemplo, eu não sei nadar. Se eu caísse ali no Rio Amazonas, provavelmente eu morreria afogado. Mas digamos que porventura eu caísse ali no Rio Amazonas, e mediante o meu grito, pedindo que alguém me socorresse, que alguém me tirasse dali, passasse alguém, essa pessoa ouvisse o meu clamor, meu grito por socorro, essa pessoa nadasse até mim e me retirasse de lá, eu teria sido salvo, eu não teria morrido afogado. Invocar o nome de Deus, usando esse exemplo, seria pedir socorro a Deus. Pedir socorro a Deus. Vai pedir socorro do que, irmão? Eu tenho tantos sofrimentos, eu estou desempregado, eu estou passando necessidades, eu tenho enfermidades no meio da minha família, a minha família está cheia de conflitos, há dilemas inúmeros no meio da minha família, na minha vida, eu estou ansioso, eu estou depressivo, eu já tentei tirar minha vida, eu estou envolvido com drogas, eu estou envolvido com inúmeros tipos de pecado. Qual o socorro que eu devo pedir a Deus? A cada um desses pecados que eu peguei e falei, todos eles são consequência do primeiro pecado praticado sobre a face da terra. A partir do momento que Adão desobedeceu a Deus, o pecado de Adão se estendeu a toda a raça humana. Todos pecaram. Mas todos aqueles que veem a pessoa de Cristo Jesus, reconhecendo a sua maior necessidade, porque o comer, o vestir, o causar são necessidades sim humanas. Eu louvo a Deus que eu nunca passei necessidade na minha vida, mas eu estive um dia, na verdade um dia não, 36 anos na minha vida afastado de Deus. Até o dia que alguém pregou o evangelho para mim, até o dia que alguém anunciou as boas novas da salvação, e eu reconheci, não por aquilo que alguém falou, mas reconheci pela palavra de Deus que eu era um pecador. Eu reconheci que eu precisava de salvação. Eu reconheci que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, sem qual ninguém irá ao Pai. Eu reconheci que Cristo Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Eu reconheci que Cristo Jesus é o único homem dado aos homens pelo qual importam eles ser salvos. Foi ali, mediante eu reconhecer que Cristo Jesus, não somente Ele poderia me salvar. Eu invoquei seu nome. Ao invocar seu nome, eu tive arrependimento. E ali, Cristo Jesus me alcançou com sua graça. Assim hoje está sendo oportunizado a cada um de vós que estão aqui
a salvação. Hoje está sendo oportunizado a gloriosa oportunidade de vocês não terem somente os dilemas de vocês serem resolvidos, não tão somente os problemas que vocês possam ter, seja quais eles forem, mas o maior problema da humanidade, a maior chaga que existe sobre a humanidade, a maior enfermidade que existe sobre a humanidade, que é o pecado. Cristo Jesus entregou sua vida na cruz do Calvário com o propósito único de vos salvar, mas é necessário que vocês tenham uma atitude. E essa atitude, como foi falado aqui, uma promessa, Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como poderei eu invocar o nome do Senhor? Ninguém ainda falou do Evangelho para mim. Como poderei eu invocar o nome desse santo Deus, o qual morreu naquela cruz em razão dos meus pecados? A palavra de Deus se complementa. Romanos capítulo 10, versículo 14 em diante, vai dizer o seguinte. Eu pedi para a irmã abrir aqui para mim. Romanos 10, capítulo 14, 15 e 17. A palavra de Deus diz assim, Romanos 10, 13, que é a promessa que eu fui lido. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O versículo 14 diz assim: no entanto, como invocarão aquele que não creram? E como crerão naqueles que nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são maravilhosos os pés que anunciam as boas novas. Hoje nós estamos pregando a palavra de Deus. Aqueles que não tão somente ouviram,